durante, né, o fim da ovulação, praticamente uns 5 dias, às vezes 10 dias, ou mesmo 7 dias depois da ovulação, se a pessoa tem um ciclo de 28 dias, ela já começa a entrar dentro da progesterona e já aí começa a aparecer tudo isso, o inchaço, uma hipersensibilidade, que acaba elevando o nível de irritação, e tudo isso ele vai alterando os nossos humores. E a gente sabe também, através dos estudos, que durante a subida da progesterona, o oposto, que é o estrogênio, o outro hormônio da ovulação, ele vai baixando. E eles perceberam que tem uma ligação entre o estrogênio e a serotonina. Serotonina é o hormônio da alegria, a gente diz, né? Uhum. É um hormônio que a gente tem uma bioidentidade, vamos chamar assim, em termos de molécula, quando a gente toma um antidepressivo. Quando a gente está tomando antidepressivo, nas principais classes, né, tirando a bupropiona e a mirtazapina, a gente está tomando serotonina praticamente, né? Então, se eu estou falando para vocês que o antidepressivo tem serotonina e eu estou falando que o estrogênio ele abaixa a serotonina, então dá para entender, porque muitas vezes vem todos os sintomas, né? Seja de angústia com relação à ansiedade, seja com relação à depressão. Então, nessa balança, né, fisiologicamente, já se está mais suscetível a diminuir a sua alegria, seu prazer de viver, porque já está diminuindo a sua serotonina. Só que acrescenta um outro fator, né? Mulher está sempre se olhando no espelho e não se sentindo muito bem, muito bonita. Quando ela se sente inchada, quando ela está hipersensível, quando tem acne no rosto, quando a celulite fica pior, porque você está inchada. Quer dizer, ainda mexe mais com a autoestima, né? Então isso potencializa toda essa alegria de viver que foi embora junto com o estrogênio, né? Então nosso humor fica prejudicado. É treva. E com tudo isso, né, a gente tem um prato cheio para se sentir inseguro. Inseguro é medo e ansiedade é medo. Então, uma coisa acaba sendo o fermento da outra, né? Então a gente vê realmente a ansiedade como algo fisiológico, a TPM como algo fisiológico que acaba complicando a ansiedade, que não necessariamente é fisiológica, mas ela é psicológica, no sentido de que crenças que nós temos que disparam os medos irracionais, daquilo que nem está acontecendo ainda. Então, a ansiedade a gente já está deslocado no futuro. E eu tenho uma sensação do presente através da minha TPM, que realmente esse futuro está muito, muito ruim. Pior do que se eu não estivesse dentro dos hormônios da TPM. E aí a gente pode perguntar o contrário também. E a TPM? Ela é capaz de piorar um quadro de ansiedade? Né? O que vocês responderiam? Sim, também. Então, a ansiedade piora, né, quando a gente está dentro de uma tensão pré-menstrual, e a TPM em si também piora a ansiedade. Por quê? Porque a mulher com a chamada TPM pode apresentar essas alterações no humor, como a gente disse, né? Eu tô mais sensível, eu tô mais irritada, tô me sentindo mais feia, tô me sentindo gorda, é uma coisa que muita gente fala, porque a barriga fica distendida por causa de toda a movimentação que tá ali no útero. E a sensação é que, né? Se não tava muito bom, piora. E isso acaba sendo um gatilho importante para disparar uma ansiedade, para disparar mais medos do que você já tem. Agora aqui é importante a gente dizer para vocês o seguinte, que também, né, quando a gente começa a perceber sintomas muito fortes de TPM, como muita ansiedade, muita depressão, a gente precisa ficar atento, porque talvez o diagnóstico não seja de uma pessoa que sofre de TPM e está ansiosa. Talvez o diagnóstico seja transtorno disfórico pré-menstrual, que é a TDPM, que é realmente, como o nome diz, ele é um transtorno. Então não é que a pessoa sofre de ansiedade, mas dentro deste transtorno, ela tem um quadro de ansiedade, um quadro de depressão.
Então vamos ver o que esse transtorno, né, ele traz aí no quadro dele, que muitas vezes ele é confundido com o estado depressivo ou com o estado ansioso. E muitas pessoas realmente comem bola, acham que estão numa ansiedade, quando na verdade elas estão dentro desse transtorno. A Inês tinha dito, né, que a TPM ela é presente em praticamente 80% das mulheres, então é um índice muito grande. Agora, a TDPM, que é esse transtorno disfórico pré-menstrual, que é como se fosse uma TPM, tá? Só que você multiplica isso por 1000 em termos de intensidade, principalmente dos sintomas emocionais. Ela atinge de 2 a 5% das mulheres. Então, é um índice bem menor, né? Mas existe, mas está presente. E muitas pessoas nem sabem que isso existe. Eu nem sei se você conhecia esse transtorno, né? E aí, quando isso está presente, ele vem também no mesmo período que a TPM normal, vamos colocar assim, né? Por quê? Porque ele também é um transtorno que tem a ver com o período pré-menstrual. Só que ele é um pouco mais estendido. Às vezes, a gente vê esse transtorno tomando praticamente 3 semanas da vida da pessoa, né? Acontece bem antes, logo depois da ovulação, e ele não passa na menstruação. E como a Inês disse antes, a TPM, assim que a pessoa já começa a ter o sangramento, isso já dá um bom alívio, porque já começa a modular outra linha de hormônio, já começa a subir o estrogênio, então a gente já tem uma outra característica do organismo.